Nós estamos numa série de mensagens chamada Família, Drama da Vida Real. E, de fato, alguns têm vivido esse drama. Ou alguns têm passado por fases belíssimas da família, né? Nós vamos ler o texto, que vai ser o texto base para a nossa meditação de hoje. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Vamos ler? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Muito bem, meus irmãos. Paulo, a partir do capítulo 4, versículo 20, ele vai fazer um contraste entre a vida do descrente e a vida do crente. A gente precisa entender isso, que o capítulo 5 está dentro de uma parte maior, num contexto maior. Então nós não podemos isolá-lo do que está antes do que Paulo está dizendo. Então Paulo vai discorrendo por diversas áreas da nossa vida, a partir do capítulo 4, apontando a totalidade da nossa vida, que deve ser então entregue a Jesus. Quando então ele chega no capítulo 5, que é o capítulo onde nós estamos trabalhando, ele vai dar um checkmate em nós. Sabe aquele mata-leão que não tem para onde escapar? No capítulo 5, versículo 1, põe aí na tela, por favor, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós não conseguimos escapar dessa ordem que Paulo nos dá. Deus, na pessoa de Cristo, se torna o padrão a ser imitado. Cristo é o padrão que nós devemos imitar no nosso casamento, na nossa família e em todas as esferas da nossa vida. Cristo é o padrão. Ele é o padrão de sujeição, Paulo vai falar sobre isso, de submissão. Ele é o padrão de amor, ele é o padrão de sacrifício, ele é o padrão de esposo, ele é o padrão de homem. E quando Paulo chega no âmbito familiar, o padrão a ser imitado continua sendo o mesmo. Continua sendo Cristo Jesus. Ele vai ser o padrão de amor que nós devemos imitar. Falando diretamente aos homens, Paulo então começa o capítulo 5, versículo 25. Só que as mulheres que estão aqui, as jovens que estão aqui, também devem prestar muita atenção, porque isso também diz respeito a você. O que trata sobre o homem também diz respeito à mulher, então preste muita atenção. Hoje o mundo tem nos dado um padrão para várias coisas, uma forma, uma estética. E qual que é o modelo estético, o padrão de marido que o mundo tem ensinado para nós? Hoje, se eu tivesse feito um PowerPoint, talvez eu colocaria ali que o padrão de homem que o mundo mostra, né? Talvez seja aquele lenhador, barbudão, né? Com aquele macacão, né? Aquele negócio assim, né? O cara bruto, né? Esse é o homem, é o padrão. Ou aquele cara que é o mulherengo, né? Que sai catando todas as mulheres, isso aí é macho, não sei o quê. Esse é o padrão de homem, de marido, que o mundo tem nos dado. Mas o nosso padrão não pode ser nenhum desses. O homem também, varrendo uma casa, lavando uma louça, ou lavando uma roupa, ou banheira, também é um padrão a ser imitado. Mas Cristo é um padrão ainda superior a isso, a esse padrão que o mundo tem nos mostrado. E a gente então tem que prestar atenção no que Paulo vai dizer para nós, maridos e mulheres, prestarem atenção também, porque vocês têm o direito também de cobrar isso deles, desse padrão que Deus estabelece para os maridos. A partir do versículo 25, então, Paulo vai destinar a sua fala aos maridos. E ele começa então dizendo, maridos, e logo depois dessa afirmação vem uma ordem. A ordem é, amem suas mulheres. Essa ordem não é meramente por acaso. Não é só porque o apóstolo Paulo acordou num dia, talvez muito bravo, eu não tenho uma mulher, vou dar uma ordem para esses caras. Não, Paulo não fez isso. Essa ordem ela tem um fundamento. Essa ordem que Paulo vai dar tem uma razão para ser dada. E essa razão
que Paulo está dando para essa ordem, amem suas mulheres, ela não é baseada na sociologia. Ela não é baseada no que o mundo, de forma sociológica ou de estudos sociológicos, tem para nós. Ela também não é baseada na antropologia, na forma como o homem constrói as suas imaginações sobre como deve ser um homem. Ela também não é baseada nos sentimentos. Muitas vezes os nossos sentimentos vêm e vão, mas o amor, ele é uma ação, é uma decisão. Então, nenhuma dessas áreas é a base para que Paulo dê essa ordem. Marido, ame suas mulheres. A ordem é uma ordem que tem um fundamento espiritual. Quando o homem ama sua mulher, ele demonstra na prática o amor de Cristo por sua igreja. Portanto, os nossos casamentos devem ser uma ilustração do amor de Cristo por sua igreja. Esse é o fundamento. O fundamento é que o amor de um homem por uma mulher deve ilustrar o amor de Cristo por sua igreja. E Paulo vai dar o exemplo. Ele vai chegar no próximo versículo e vai dizer, assim como Cristo amou a igreja, e aí vem a ação, e entregou-se a si mesmo por ela. Esse é o padrão de amor que nós devemos imitar, maridos. E eu quero então discorrer daqui para frente 6 qualidades ou 6 características desse amor de Cristo pela igreja. Vou repetir, são 6 qualidades ou 6 características desse amor de Cristo pela igreja que os maridos devem imitar. É um dever, é uma ordem. E essa ordem está estabelecida sobre um fundamento espiritual, que é a ilustração do amor de Cristo pela igreja. A primeira qualidade que Paulo nos coloca é que esse amor é um amor inigualável. O texto continua dizendo que Jesus se entregou pela igreja e não pelo mundo todo. Eu sei que automaticamente veio na sua cabeça João 3,16. Porque eu acabei de fazer uma afirmação que aparentemente está em contradição com João 3,16. Eu acabei de falar que o amor de Jesus é inigualável. Portanto, Jesus se sacrificou pela igreja e não pelo mundo. Então deixa eu explicar melhor para você o que eu quero dizer com isso. João 3,16, quando fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí fala lá então que Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, você tem que levar em consideração que mundo aqui nem sempre é todas as pessoas indistintamente. Por quê? Porque em outra parte da Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. Eu te pergunto, você jaz no maligno? Então eu tenho que entender o mundo de acordo com o seu contexto. A palavra mundo isoladamente não pode ser tratada como totalidade, de forma geral. Lembre-se que em João 3,16, Jesus está conversando com Nicodemos, um judeu. Na cabeça do judeu, Deus amava apenas o judeu. E quando Jesus vem e mostra esse amor, ele está falando, não, judeu, eu não amo só uma etnia específica. Eu amo o judeu, eu amo o gentil, eu amo o itapeciricano. Entende? Quando Deus fala, Deus amou o mundo, ele está falando para o judeu, não o judeu. O meu sacrifício não é só por uma etnia específica, por você, judeu. Mas eu tenho gente em Éfeso, eu tenho gente em Tiatira, eu tenho gente em Tessalônica e eu tenho gente em São Marcos. Então, quando Jesus demonstra esse amor inigualável, ele demonstra por meio do sacrifício de Jesus pela igreja. O amor de Jesus pela igreja é exclusivo. É verdade que Deus ama todas as pessoas, mas ele tem um amor exclusivo pela sua igreja. E assim é o amor de Cristo. Ele é inigualável, ele é exclusivo, ele é pela igreja. É um amor que não pode ser comparado com o amor que ele tem pelo mundo. Ele tem um amor específico por sua igreja. Segunda qualidade é que o amor de Jesus é um amor sacrificial. E quando eu falo que esse amor é um amor sacrificial, a gente tem que colocar uma observaçãozinha, mesmo ela não merecendo. Romanos 5,8 vai dizer o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando ainda nós éramos impuros, que nós éramos, aos olhos do Senhor, imundos. Em outras partes da Bíblia vai falar que nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim ele se deu. Ele se sacrificou pela igreja, demonstrando esse amor. Então a segunda característica, a segunda qualidade desse amor é que ele é um amor sacrificial. O primeiro é que ele é inigualável. O segundo é que ele é sacrificial e ele se dá, ele se doa, ele se entrega, mesmo quando o outro não merece. Mas quando Cristo olha para a sua igreja, ele já vê lá na frente. Ele já a vê purificada.
E essa afirmação nos leva à terceira característica desse amor de Jesus. A terceira qualidade é que o amor de Jesus é um amor visionário. É um amor que vê lá na frente. Ele já tem um propósito. O versículo 26, a primeira parte, e o versículo 27, vai nos indicar o propósito do sacrifício de Cristo. A expressão rina, que significa propósito. Ele tem um propósito em fazer isso. Para santificá-la. Quando Cristo se entrega pela sua igreja, ele já está vendo lá na frente. Ele já está vendo o que ele vai fazer com ela. E aí no versículo 27, ele coloca de novo, versículo 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O amor de Cristo para a sua igreja é um amor visionário. Deus já vê o resultado lá na frente. Então, quando Deus olha para nós hoje, ele nos vê por um filtro, a cruz do Calvário, Jesus Cristo. A expressão santificá-la, aí nesse texto, tem também a ideia de separá-la, colocá-la à parte, com o propósito final de trazer ela para si mesmo e apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A ideia é de como se nós pegássemos um conjunto de copos sujos e fizesse, não, esse aqui está quebrado, esse eu não quero, esse aqui não gosto desse, e esses aqui então eu separo. E eu separo com um propósito, eu vou lavá-la para deixar limpinha. Essa é a ideia. A ideia de que Cristo já está vendo o que ele vai fazer com a igreja lá na frente. Separa ela e lava ela. Já vem dela na prateleira, limpinha e organizada. Essa é a ideia que está aqui no texto. Mas como esse propósito é alcançado? Como é que Cristo alcança esse propósito de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, santa e sem culpa? Isso nos leva então à quarta característica do amor de Deus, do amor de Cristo pela sua igreja, sendo persistente. Então, a primeira característica desse amor de Cristo pela igreja é que ele é um amor inigualável. Segunda é que ele é um amor sacrificial. Terceira é que ele é um amor visionário. E em quarto, é um amor persistente. Como nós chegamos nessa conclusão, versículo 26, ele vai falar assim, tendo-a purificado pelo lavar da água. Essa palavra tendo-a tem a ideia de algo que acontece no passado, mas que continua acontecendo. Tendo-a representa então, aconteceu no passado, continua acontecendo e vai continuar acontecendo até o futuro. A expressão pelo lavar da água, alguns teólogos, alguns comentaristas vão se referir a essa expressão pelo lavar da água como sendo o batismo. Mas, na minha avaliação, eu acredito que não seja o batismo, mas sim a remissão dos pecados no momento em que a pessoa crê no Evangelho e se entrega a Jesus. Eu tenho 3 razões, mas eu vou dar 2 para pensar dessa forma. A primeira razão, porque há uma conexão entre o sacrifício de Cristo e a santificação. Quando Paulo fala do seu sacrifício, da santificação, da purificação, essas palavras estão todas interligadas. Hebreus 9,14 vai nos ajudar a pensar nisso. Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos a Deus. A purificação da consciência está intimamente ligada ao sangue de Cristo, ao seu sacrifício. Hebreus 9:22, coloca aí também. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, falando de sacrifício, não de batismo. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Essa é a primeira razão. Põe Atos também, Atos 15:9. Atos 15:9 vai dizer, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. E nós sabemos que essa purificação pela fé vem por Jesus, vem pela sua morte. Então, essa é a primeira razão pelo que acredito que o lavar da água não se refere ao batismo, mas a ligação que há entre sacrifício, santificação e purificação. A outra razão, porque o batismo no Novo Testamento é sempre demonstrado como uma resposta de um coração já purificado pela fé em Cristo Jesus. Uma ilustração externa do que ocorreu no interior. Quando o contrário ocorre, ou seja, quando uma purificação externa acontece antes de uma purificação interna, há por parte de Jesus uma condenação. Ou seja, quando alguém pensa que o batismo vai purificá-la internamente, Jesus vai trazer uma condenação.
Os fariseus eram mestre nisso, né? Ele vai dizer assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Próximo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Então, toda vez que há uma purificação externa, mas não provém de uma limpeza interna, há uma condenação de Jesus. É por isso que eu acredito que essa expressão que tem aqui, pelo lavar da água, não se refere ao batismo, mas no momento que a pessoa crê em Jesus Cristo. Qual outra razão também para isso? Paulo está construindo um raciocínio, lembre-se disso. Paulo está construindo um raciocínio que o propósito final é o que está no versículo 27 que nós lemos. Mas para chegar até lá, ele está então usando de um recurso muito simples que os autores costumam usar, a figura ilustrativa. Qual figura ilustrativa então pode estar na mente de Paulo no momento em que ele fala essa expressão, tendo-a purificado pelo lavar da água? Paulo está trazendo uma figura muito comum. Talvez duas ilustrações Paulo tenha na cabeça. Eu prefiro acreditar na segunda. A primeira possibilidade dessa figura ilustrativa é a da noiva sendo lavada para se encontrar com seu noivo. Naquele tempo já tinha o que nós temos hoje, né? Que a mulher vai lá para o dia de noiva, né? Toma aquele banho, faz todo aquele relaxamento, né? Naquele tempo já existia isso. A mulher, então, levada para um local, era totalmente cuidada, lavada, tomado banho, fez toda aquela preparação para ser apresentada diante do seu marido. A outra possibilidade, que eu acredito, que está na mente de Paulo, é da figura do sacerdote se purificando na bacia de bronze, na entrada do tabernáculo, na entrada do templo, para se apresentar diante de Deus. Então, o sacerdote, antes de apresentar o sacrifício, ele se banhava, ele se limpava, antes de entrar na presença de Deus. Só que aqui, quem purifica é o sumo sacerdote, Jesus. Quem nos purifica, porque nós não temos condição de fazer isso por nós mesmos. Se Cristo não o fizer por nós, nós não temos condição de fazer isso. Uma segunda razão também, para mostrar que Paulo está falando, e o que é essa figura, é que há um tratamento por parte de Cristo com sua igreja. Esse tratamento é um tratamento que tem efeito instantâneo, no momento em que cremos, então separando-nos, e também tem um efeito contínuo, que vai desde o passado, que aconteceu na morte de Cristo, e continua acontecendo diariamente, purificando-a. É por isso que eu coloquei que o amor de Jesus tem essa característica, sendo um amor persistente. Porque Cristo, quando morre, ele nos traz um efeito instantâneo na nossa vida, nos converte, transforma a nossa mente, mas ainda a gente continua sendo pecador. Há falhas em nós, falhas de caráter, falhas de moral, falhas no nosso tratamento uns com os outros. Mas Cristo vai nos purificando. Você já parou para pensar como você era quando se converteu? E como você é hoje? Se houve melhora, é porque Cristo fez isso em você. Porque o amor dele é persistente. O amor dele dura para sempre. E vai te purificando. E vai tratando você. E como é que ele faz isso? Como é que Deus vai tratando com a gente? Como é que ele vai nos purificando? O texto continua dizendo, mediante a palavra. Há alguns entendimentos entre os teólogos. A expressão mediante a palavra é o meio pelo qual Deus separa a sua igreja das demais pessoas, e também é o meio pelo qual Deus vai purificando. Então, mediante a palavra é o meio que ele separa, e é o meio também pelo qual ele vai purificando. O que é então essa palavra? A expressão mediante a palavra pode estar relacionada tanto às escrituras quanto à proclamação do evangelho, ou quanto ao evangelho. A palavra que tem aí, no original grego, é a palavra rema, que tem também um paralelo com a palavra logos. Mas, especificamente, Paulo usou a palavra rema, que é discurso, significa isso. Discurso, afirmação, proclamação, é alguém narrando, falando alguma coisa. É isso que significa. Mas eu acredito que aqui, a palavra rema toma um significado de que é um discurso cuja ênfase principal é o evangelho. É o que eu acredito ser o mais provável aqui. Eu tenho também uma razão para dizer isso. Nesse texto, há também uma conexão indissolúvel entre o sacrifício de Cristo, a santificação e a purificação. A remissão dos pecados, a santificação e a purificação só podem ocorrer, vou repetir. A remissão dos pecados, a santificação e a purificação só pode ocorrer por meio da proclamação do evangelho. Outras partes da Bíblia não têm poder para converter o coração do incrédulo. Você entendeu o que eu quis dizer? Outras partes da Bíblia não têm poder para converter o coração de alguém. Apenas o evangelho.
Põe em Atos capítulo 2, e eu vou dar só um exemplo entre tantos exemplos que tem na Bíblia quando alguém está proclamando o evangelho, principalmente os apóstolos. Quando acontece o Pentecostes, Pedro, ele está ali falando do que está acontecendo, descida do Espírito Santo. Mas imagina se Pedro parasse no versículo 20, põe aí no versículo 20, 2:20. Ele termina aqui o discurso dele sobre a profecia que está sendo cumprida, dizendo: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. E aí Pedro para falando sobre a explicação do que está acontecendo. Se Pedro para aqui, o evangelho não seria pregado, porque ele só explicou até agora o Pentecostes. Olha o que está no versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E daqui para frente Pedro começa a falar do evangelho. E aí chega no versículo 37. Quando ouviram isso o quê? A proclamação do evangelho que Pedro tinha feito. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então é por isso que eu acredito aqui que a expressão mediante a palavra é o evangelho, porque é o evangelho quem nos separa, é o evangelho quem nos purifica todo dia. Você já parou para pensar quando você está tentado a pecar? E aí você lembra da graça de Deus, da bondade de Deus. Tudo isso proveniente do evangelho, que vai fazendo com que você não peque. Você vai se tornando alguém, um crente, um cristão cada vez mais limpo pela palavra de Deus. É o evangelho então que separa e que purifica o coração do homem. Portanto, é um amor persistente. É o amor de Deus pela sua igreja. Versículo 28, ele repete a ordem e continua: da mesma forma os maridos devem, não por obrigação, mas por uma disposição de obediência amorosa ao Senhor, amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Versículo 29 diz: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo com a igreja. E esses dois versículos vai dar base para a nossa quinta característica do amor de Deus, do amor de Cristo pela sua igreja. Esse é um amor provedor. É um amor que provê aquilo que o outro necessita. E o que o outro necessita? Qual é o amparo que o nosso cônjuge necessita? Que a igreja necessita também. O amor de Cristo é um amor provedor que provê amparo emocional, espiritual e físico. O amor de Jesus pela sua igreja provê amparo emocional, espiritual e físico. O amor de Cristo por nós faz com que as nossas emoções sejam equilibradas. É quando nós nos descontrolamos, quando nós perdemos o equilíbrio das nossas emoções, é que o evangelho vem e sustenta. É que o Espírito Santo vem e lembra de Gálatas 5:22 no nosso coração. E o último fruto é autocontrole. O amor de Cristo que faz isso pela igreja. Ele também provê o amparo espiritual. É o amor de Cristo por nós, pela sua igreja, que faz com que cresçamos espiritualmente. É por isso, irmãos, que a igreja deve ser todos os dias, nós, na nossa vida devocional, devemos todos os dias ler a Bíblia com base no Evangelho. Todo dia olhar para a Bíblia pela ótica do amor de Cristo pela sua igreja, porque é ela que vai prover para nós um crescimento espiritual. Esse amor de Cristo provê a nós um amparo físico. Muitas pessoas estavam aqui trabalhando ontem, estão só o caco hoje, mas estão com o coração alegre, não estão? Estão com o coração feliz, contente, porque alcançaram os objetivos que tinham. É o amor de Cristo provendo força para você estar aqui hoje. É o amor de Cristo fazendo isso por você. Porque o amor de Cristo renova nossas forças quando dependemos dele. Quando nós dependemos de Cristo, colocamos debaixo da sua dependência. É o amor dele que vai fazer com que nós estejamos fortes. Paulo continua dizendo, no versículo 30, e agora Paulo vai fazer uma afirmação doutrinária. Pois somos, igreja, membros do seu corpo. E a pergunta é: de onde Paulo tirou essa afirmação? De onde Paulo faz uma afirmação de que nós somos membros do corpo de Cristo? É só seguir o versículo próximo. Versículo 31 vai servir de base, de razão para essa afirmação doutrinária de Paulo. E como bem disse o pastor Lucas na semana passada, toda vez que vai se falar de família, de relacionamento entre o homem e a mulher, adivinha para onde volta? Para Gênesis. E Paulo vai fazer isso aqui. Ele vai dar uma razão, uma base bíblica para a afirmação dele. Somos membros do corpo de Cristo. E ele vai usar a ilustração que está lá em Gênesis.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, Deus ama a sua glória, Deus tem zelo pelo seu nome, mas Ele voluntariamente estende o amor que há na Trindade para a igreja. Isso aqui é profundo demais, e Paulo mesmo vai falar que isso aqui é profundo demais. Porque em João 17, 21, olha o que diz João 17, 21. Para que todos sejam um, Jesus orando, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Há um casamento entre a igreja e Jesus Cristo, e é um casamento indissolúvel, inseparável. E Paulo está falando, dando essa ilustração, vinda de Gênesis, que nós estamos intimamente ligados a Jesus, e que não dá para separar isso. Nós somos com Cristo uma só carne. E Paulo vai reconhecer que isso é difícil demais para se entender. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aí ele termina repetindo o dever do homem e a reciprocidade que deve haver entre o homem e a mulher. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E por fim, a última característica desse amor de Cristo pela igreja é que é um amor inimaginável, incomparável, incompreensível, indissolúvel, e você pode colocar quantos ins aí você quiser. Esse amor de Jesus por nós é de tal forma estabelecido que a nossa mente humana não consegue compreender. Você já parou para pensar e falar assim, Senhor, como é que você me ama tanto? E aí você conhece o seu coração. E você olha para dentro do seu coração e fala assim, mas como é que o Senhor pôde fazer isso? Por que eu, como diz Agostinho de Hipona, por que eu e não o meu vizinho? Às vezes o seu vizinho, você olha para ele e fala, nossa, é um cara tão legal, um cara tão bacana, acorda às 5 horas da manhã, trata a esposa bem, e não é crente. Falta tudo, né, para ele. Tem gente que fala assim, não, falta só de Jesus. Não, falta tudo, né? Porque o amor pela sua igreja é inimaginável, é incompreensível, é indissolúvel. E aí tem alguns textos que você pode anotar para ler depois, Efésios 2, 6 e 7, 3, 8 a 11, e 1 Pedro 1, 11 e 12. Vou concluir, irmãos, dizendo assim, ser cristão não diz respeito a uma parte da nossa vida, mas da totalidade dela. Não podemos compartimentar, dividir a nossa vida em partes e dedicar apenas algumas dessas partes a Deus. Não podemos fazer isso. Essa área que eu dedico, essa aqui... Não, em casa está tudo bem, mas trata a mulher de um jeito totalmente controverso ou totalmente avesso ao que eu acabei de falar. Nós devemos consagrar a nossa vida por completo, inclusive o nosso casamento. Inclusive o nosso tratamento, maridos, com as nossas esposas. Como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte, o meu cristianismo tem que penetrar na vida conjugal, na minha relação com meus pais, na minha ocupação profissional, em tudo o que sou e em tudo o que faço. Portanto, maridos, não podemos nos orgulhar, nós maridos agora sendo bem direto, nós não podemos nos orgulhar dos nossos grandes feitos no nosso trabalho, na faculdade ou em qualquer outra área da nossa vida, se o nosso amor por nossas esposas não refletir o amor de Cristo pela sua igreja. Se o nosso casamento, se o nosso amor pela nossa esposa não refletir essas características que eu coloquei aqui hoje, nós não podemos nos orgulhar de mais nada. Quero fazer algumas aplicações em 5 minutos, que é o que eu tenho. Então, pegando as mesmas características do amor de Cristo e aplicando a nós maridos. O nosso amor pela nossa esposa deve ser um amor inigualável. Inigualável. Não podemos igualar o nosso amor pela nossa esposa pelo amor dos nossos filhos. Não podemos igualar o nosso amor pela nossa esposa pelos nossos pais, pelos nossos irmãos da igreja, ou até mesmo pelas almas perdidas. O nosso amor pela nossa esposa tem que ser inigualável. Não pode ser comparado a ninguém. Ela tem lugar de primazia no nosso coração. Em segundo lugar, segunda característica do amor de Cristo que deve ser aplicada a nós maridos, o amor sacrificial. E lembra do detalhe, mesmo ela não merecendo. A sua entrega em favor à sua esposa, esse sacrifício, esse amor que se entrega, tem um objetivo. Você lembra que o amor de Cristo sacrificial pela igreja tem um objetivo. O nosso também. Tornar ela mais perfeita, tornar ela mais completa, tornar alguém que não lhe falte nada. E ela deve ser assim para nós hoje. Perfeita. Eu tenho que olhar para ela, mesmo com as suas imperfeições, com as suas falhas, olhando para o objetivo final. Ela é minha esposa, perfeita, completa e não falta nada. Terceira característica que nós homens devemos imitar dessa característica do amor de Cristo é o amor visionário.
nós desejamos para nossa esposa o que está lá no futuro, guardado para elas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 13 anos de casados com a Esther. Joás já tem quanto? Você casou antes de mim, mano. 2008 foi um ano antes, verdade. 13 anos de casados. E quando eu olho para trás, é um sopro, né, gente? 13 anos passa rápido. É uma coisa assim que eu olho e falo, meu Deus, já foi 13 anos. 15 anos juntos, mas 13 anos casados. E a gente olha para trás e olhamos para o nosso casamento hoje e vemos que é um casamento mais santo. Só que eu me orgulhando disso, eu conversando com um amigo meu que tem 35 anos de casados. O que eu tenho de vida, ele tem de casado. Quantos anos o senhor tem de casado? 28. Eu perguntei para esse meu amigo, ele falando assim, cara, esse ano eu vou completar 35 anos de casado. Eu perguntei para ele, e aí, o que mudou? Ele falou, hoje a gente é muito mais santo. Eu falei, eu comecei a chorar. Eu falei, isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero que a minha esposa olhe para mim e para nós como casados e dizer, eu e minha esposa representamos a santidade de Deus no nosso casamento. É esse o desejo que tem que ter no coração do marido. E, portanto, a quarta característica deve ser um amor persistente. Porque isso só acontece com persistência. Isso só acontece porque a gente não desiste. Todo dia uma sementinha. Todo dia um cafuné. Todo dia um abraço. Todo dia um beijo. Todo dia um carinho. Todo dia esse amor regado pelo Evangelho. Todo dia trazendo para dentro de casa as aplicações que o Evangelho traz no nosso coração. Para que o nosso amor pela nossa esposa seja mais santo. Se não for o Evangelho, a base da persistência, a gente cai rapidamente. Rapidamente. Quinto, tem que ser um amor provedor. E quando eu falo amor provedor, a primeira coisa que os maridos já pensam, né? Tenho certeza. Mas eu trabalho e trago comida para casa. Ela não tem que reclamar de nada. Tem comida. Mas a gente esquece que tem outras áreas. A área emocional, a área espiritual. O amor de Cristo por nós equilibra nossas emoções, certo? O amor pela nossa esposa tem que prover também amparo emocional quando elas se sentem desequilibradas. Quando as emoções estão borbulhando e não estão andando bem. É a hora que a gente abraça, é a hora que a gente fala, tá tudo bem. É a hora que a gente conversa e senta. Ou simplesmente fica calado. Ou simplesmente você fala, tá bom, amor, eu vou lavar a louça para você. Quando foi a última vez que você parou para ouvir o coração da sua esposa? Lá na aba a gente tem uma prática que é tão sadia, irmãos. Eu gostaria que vocês colocassem também. Você determina a quantidade de tempo onde você vai parar e ouvir todas as angústias, inquietações e desejos da sua esposa. É literalmente parar para ouvir o que está no coração. Porque por muitas vezes nós maridos queremos ir para um lado. Mas a mulher é totalmente diferente da gente, quer ir para o outro lado. E cada um quer ir para o lado. E se as nossas emoções não estiverem equilibradas, nós vamos cometer um assassinato no nosso casamento. Vamos matar as nossas emoções. Também temos que ser provedores espirituais. O amor de Cristo por nós faz com que cresçamos espiritualmente. Então o nosso amor pela nossa esposa tem que fazer com que ela cresça mais também. Nós falamos isso, e a Bíblia fala isso sempre. Nós somos sacerdotes do lar. Nós somos aqueles que vai trazer alimento espiritual para dentro de casa. A minha esposa é a primeira pessoa a ouvir o meu sermão antes de eu trazer para cá. Eu sempre faço isso. Primeiro, para ver se eu não cometi nenhuma gafe. Escrevi alguma bobagem. Segundo, porque na maioria das vezes, quando eu estou pregando, ela está lá em cima. Eu falo, então você vai ouvir hoje. Antes. Ela é minha primeira ovelha, ouvia a pregação. Mas a gente sempre tem feito reflexões sobre a nossa vida espiritual. Também tem que ser o amor que provê alimento físico também, né? Ou tratamento físico, ou um amparo físico. O amor de Cristo renova suas forças quando dependemos dele. Será que nossas esposas podem dizer que estão dependendo de nós? Será que a gente tem tratado elas bem? É só a gente olhar para o tipo de roupa que ela está usando. Quando foi a última vez que você deu roupa para sua esposa? Mandou ir para o manicure, pedicure e cabelos e não sei mais o quê? A gente tem que a gente tem que lembrar disso também. Quando foi a última vez que você parou para ver o que ela está vestindo? Reparar nas suas vestimentas. Você tem que trazer proteção para ela. Porque, às vezes, alguns homens, e eu acho que não é o caso da nossa igreja, tem algumas mulheres cristãs que se vestem que você fala, meu Deus, isso é roupa de crente? Aí você fala, mano, olha lá a roupa da sua esposa, cara. E a mulher vem com o negócio aqui, ó. Temos que ser protetores das nossas esposas, provendo segurança física para ela também. Irmãos, se tudo isso for aplicado, os nossos casamentos se tornarão em casamentos missionários. Se tudo isso for aplicado, o nosso casamento vão se tornar casamentos missionários. As pessoas vão olhar para sua esposa e perguntar, nossa, como é que você consegue ser tão submissa ao seu marido? E ela vai responder, o meu marido me ama igual ama Jesus. Igual Jesus ama a sua igreja.
E por outro lado, vão perguntar para o marido assim, como é que você aguenta? Como é que você aguenta ser marido de uma mulher só, 28 anos, 35, 15, 14, 13, sei lá quantos mais anos que tem. É porque ela me ama e ela é submissa a mim. 2 palavras que podem fazer o nosso casamento ser um casamento missionário: submissão e amor. Mulheres, sejam submissas aos maridos. Maridos, amem as suas mulheres, porque assim nós proclamaremos o evangelho. Amém, irmãos?